Oi, gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Bom, eu vou começar a fazer vídeos de relatos de projeção, porque eu acho que é bastante interessante a gente trocar experiências com projeções. Às vezes você se identifica com uma pessoa que está tendo o mesmo tipo de projeção que você tem, e muitas vezes pode acontecer de pessoas diferentes irem para o mesmo lugar. A gente sabe, né, que o que há além dessa vida é infinito e que existem inúmeras dimensões. Às vezes a gente nem sabe, eu tenho certeza que a gente nem sabe quantas são elas. Mas tem lugares específicos com objetivos específicos que muitos de nós frequentamos juntos. Eu frequento um grupo de estudos no WhatsApp, que é muito legal, a gente troca muitas experiências, a gente aprende muito um com o outro. É um grupo sobre estudos de projeção. E é muito legal porque, às vezes, né, quando a gente acorda de manhã, já começa a se falar, eu fui para tal lugar, eu também fui, você... E teve alguns casos que a gente realmente conseguiu se achar, né, a gente se encontrou, e conseguimos, né, identificar pontos em comum, e é muito gostoso, porque isso te faz ter muito mais segurança sobre as projeções, né, sobre o que você consegue se lembrar delas. E é uma delícia você se identificar, né, você saber que aquele lugar que você foi, outra pessoa que você conhece também foi. É muito legal. Então eu vou começar a fazer esses relatos quando eu perceber que é uma projeção bastante significante pra mim, né, que foi uma experiência diferente. Aí eu gravo aqui pra vocês e aí a gente vai conversando sobre, trocando ideias. Bom, esse vídeo é pra falar de uma projeção que foi bastante diferente pra mim. Eu tive um nível de lucidez muito bom e o que mais me surpreendeu é que essa lucidez durou bastante. Geralmente a minha lucidez não dura muito, ela é bem curta. Então eu consigo lembrar uma parte, né, daquela projeção. E às vezes são partes picadas e outras é só uma pequena parte. E sempre quando eu vou chegar na parte mais interessante, tipo, eu começo a falar, começa a ter uma conversa, né, eu tô acompanhando ali a projeção e tal, aí chega o momento da conversa, não lembro. Ou então chega no momento de fazer determinada coisa, eu não lembro. É tudo o antes. É bem engraçado isso, né? Mas sobre isso eu vou falar em outro vídeo pra esclarecer, né? Por que a gente não se lembra de tudo? Essa é a grande questão de projetores, de pessoas que estudam esse tema, né? Mas hoje vamos lá, vou falar sobre a minha projeção. Então essa projeção foi bastante diferente, foi uma projeção para um outro planeta. E eu não costumava ter projeções para outros lugares fora da Terra. Sempre foram assim... coisas não de outro planeta, né? Coisas assim do plano espiritual, do astral, algumas de umbral. Não cheguei aí naquele umbral pesado, mas já cheguei a frequentar, frequentar não, né, porque eu não ia assiduamente, mas eu ia para alguns lugares aqui, na nossa faixa vibratória da Terra. Dava para sentir que a energia era pesada, mas nada muito impressionante, assim. Então, essa minha projeção foi muito interessante. Primeiro porque não foi enquanto eu dormia aqui em casa, durante a noite. Foi quando eu dormi no ônibus, indo pro meu trabalho em São Paulo. Por isso que eu fiquei bastante chocada, porque o ônibus chacoalha, né? A gente sobe a serra pra ir pra São Paulo, que eu moro aqui em Santos. Então, né, tem as curvas e tudo mais, mas eu fui assim, dormi, assim que eu sentei no banco, dormi e só acordei lá em São Paulo. Então, mesmo entre chacoalhões, né, eu não tive interrupção e consegui ter lucidez durante a projeção toda. E como que foi isso? Eu estava dentro de... Quando eu me dei por mim, né, na projeção, eu já estava dentro de uma espaçonave, mas me parecia mais um foguete. Porque, assim, ele era bem estreito, um foguete pequeno, talvez. E ele era todo branco por dentro, muito bonito e bem futurístico. Uma coisa assim, parecia que era uma tecnologia bem
adiantada. E eu tava assim, de frente para um painel cheio de botões, cheio de coisas, assim. Mas era muito bonito, tudo bem branquinho, bem lindo. E eu sentada numa poltrona, também tudo branco. Tudo branco. E com um cinto, né, aquele cinto bem grosso, assim, aqui, transpassava o peito. E tava até meio apertado, eu sentia a pressão, assim. E aí começou a decolar. E um barulho ensurdecedor. Um barulho, eu tava... Sabe quando o barulho é muito forte, que dá até um tum no seu ouvido? Foi assim. Então esse barulho e uma trepidação muito intensa também. E eu comecei a querer perder a lucidez, porque geralmente durante as projeções, quando você tem uma experiência muito intensa, o seu corpo físico, através do cordão de prata, capta essa tua emoção muito forte, e aí, como autodefesa, o corpo te puxa de volta. Então, por isso que não é legal perder a lucidez, porque, né, o corpo puxa a gente de volta. E também a gente tem que manter as emoções controladas, na medida do possível, claro, mas tentar mantê-las o mais controladas possível para que não aconteça esse fenômeno, né, da tua emoção passar pelo cordão de prata e o corpo te puxar de volta. Então, eu com medo, né, de ser puxada de volta e perder a experiência, eu comecei a gritar, a falar meu nome inteirinho, Joyce Elizabeth Joeck, tralala, tralala. Falei um monte de coisa assim pra não perder a lucidez. E deu certo porque não perdi. Logo depois, eu não me vi descendo dessa nave, tirando o cinto, esses detalhes. Eu já me vi no outro planeta e eu já estava dentro de uma outra aeronave, espaçonave, eu não sei como é que chamaria. Mas era uma nave alienígena, né? Não era nossa, claro. Ela era enorme e eu entrei na sala de comando dessa nave. Era bem ampla, bem grande. Eu lembro que eu entrei assim na sala, muito, muito grande. E ela era muito bonita, porque ela era toda preta, assim, cheia de brilho, né? Os botões, né? De controle e tudo. E dava pra ver um vidro, assim, inteiriço, né? Que fazia a visão de fora a fora da nave. E eu me deslumbrei, porque olhando pra fora da nave, eu vi o planeta em que eu estava. E era um planeta que não tinha nada a ver com a Terra. Era um planeta de uma cor azulada, um azul bem intenso, um azul cobalto. E eu fiquei muito chocada, porque quando eu olhei pra fora, o que eu vi? Parecia que tinha um campo de força a uma certa distância da nave, que fazia com que o mar, que tinha um mar, né, em todo o horizonte, assim, esse mar, ele reproduzia ondas, e essas ondas ficavam erguidas em todo o perímetro, em todo o horizonte. Então dava a impressão que tinha um campo de força que fazia com que essas ondas ficassem no seu pico mais alto sem quebrar. Então elas ficavam sempre erguidas e mexendo a água assim, mas erguidas. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que fenômeno extraordinário, né? O que será que produz isso? Me perguntei, assim, milésimos de segundo na cabeça. E achei, assim, muito bonito. Então, eu olhando pra isso, e de repente, apareceu uma pessoa com a qual eu tinha que falar, nessa nave. E, bom, vocês vão me perguntar, eram alienígenas? Como é que eram essas pessoas? Não tinham feições de ETs, aqueles ETs que a gente está acostumado a ver em filme, com aquela cabeça grande, aqueles olhos escuros e grandes também. Não, eles eram humanos, que nem nós, não vi nenhuma diferença. Só vi um pouco de diferença na vestimenta. Eles, apesar de serem tão evoluídos, eles tinham roupas, parecia de filmes, sabe esses filmes celtas, de guerreiros celtas, que tem uma espécie de armadura, uma coisa assim mais antiga. Então eles estavam vestidos mais ou menos assim, não me lembro de detalhes, mas era mais ou menos isso. E eu fui pra falar com uma pessoa que na verdade me parecia ser a líder ali. E era uma mulher, muito bonita por sinal, ela tinha os cabelos bem longos assim, mas ela tinha intenções negativas, não eram intenções boas. E eu fui pra lá pra conversar com ela e tentar fazer com que ela retirasse essas intenções negativas de alguma forma. Eu não sabia qual que era o assunto.
assim, detalhadamente, mas eu sabia qual que era o meu propósito, era de conversar com essa mulher e dissuadi-la da intenção ruim que ela tinha. E aí eu lembro que eu fui para uma sala separada e conversei com ela. Mas o que eu conversei, como sempre, eu não me lembro. Pra variar só um pouquinho, tá? E foi essa a experiência. Mas eu fiquei muito chocada pelo tempo, né, de lucidez que eu tive e por ter acontecido tudo, não aqui em casa, e sim num transporte, né, eu dormindo ali no ônibus e aquela, né, os chacoalhos, né, as curvas, e eu não ter acordado e ter mantido a lucidez esse tempo todo. Então foi muito legal, muito interessante, e eu queria saber mais de pessoas que têm projeções com aeronaves, espaçonaves. Eu realmente não sabia que tinha isso do outro lado, né, a minha ingenuidade no assunto, mas eu achei muito engraçado eu usar uma espaçonave para ir até um outro planeta. Ao final eu acabei deduzindo que eu não tinha capacidade de me transportar mentalmente até esse planeta, então por isso que os amparadores se serviram desse veículo de locomoção, para que eu fosse mais rápido e que eu, né, fosse até o lugar com exatidão. Então compartilha comigo se você já teve experiências assim, pra gente trocar ideias e quem sabe até pra mim conhecer um pouco mais dessa coisa de aeronaves, espaçonaves, tá bom? Então é isso, gente, pra compartilhar essa experiência com vocês. Não se esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo se você gostou e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!